Olá, alunos! Sou a professora Marcela, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de gestão ambiental. No vídeo passado, nós estávamos falando a respeito da lei de crimes ambientais, mas voltados para flora e fauna. Hoje nós vamos dar continuidade a essa lei, ok? Então agora nós vamos para a seção o quê? 3, que fala aí sobre a poluição e outros crimes ambientais. Você vai encontrar, lembrando, você vai encontrar todo esse material, tá, na sua apostila física, porém, eu encontrei, né, um outro material aqui um pouco mais resumido, tá? Até mesmo porque o tempo de vídeo ele é menor, mas nada impede de que você torne a sua apostila aí de gestão ambiental, né, o seu livro de cabeceira, porque você vai ter que pelo menos assimilar grande parte dessas leis, ok? Bem, quanto à poluição, nós temos o artigo 54, o que é considerado aí crime quanto à poluição? Causar poluição em qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais e a destruição significativa da flora. Isso acontece, né, às vezes com os dejetos, né, rejeitos, esgoto não tratado, né, de indústrias, fábricas, né, que não possuem a destinação correta aí desse lixo industrial. Então isso aqui acontece às vezes também, como você já ouviu falar, vazamento de óleo em determinados ambientes aquáticos, né? Então tudo isso é considerado poluição e consta dentro da lei de crimes ambientais. Então o que vai acontecer? Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então além do risco de ficar recluso, ele também vai pagar uma multa, tá? Então você tem aqui, né, o culposo, né? Lembrando que é aquele que você não teve intenção, não foi premeditado nem planejado, tá? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então vocês estão vendo que a comparação, né, como assim no histórico de leis, né? Quem já estudou um pouquinho de leis aí, de direito, vai poder, já tem essa assimilação. Você tem a diferença entre o crime doloso e o culposo, né? O culposo é aquele que não há intenção, de fato, né, premeditado, não foi premeditado, não foi calculado, de fato, chegar àquele ponto. Já o doloso, sim, ele foi premeditado, ele realmente tinha o objetivo de chegar ao fim, tá? Bem, se do crime, tá? Então, o que é analisado aqui mediante a poluição que pode amenizar ou agravar essa pena, tá? Tornar uma área urbano-rural imprópria para ocupação humana. Por exemplo, no caso desastre aí de Brumadinho e Mariana, tá ok? Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes ou cause danos direto à saúde. Por exemplo, quando vaza, né, substâncias químicas nas fábricas, né? Isso ocorreu já vários casos pelo Brasil, por exemplo, frigoríficos, né? Então vaza gás, né? Então todo mundo precisa sair retirado, saída de emergência, né? Ou até mesmo alguns casos que ocorreram intoxicação, né? Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água, né? Você contaminar ali o recurso hídrico e comprometer o abastecimento, seja local ou até mesmo municipal ou estadual, ok? Dificultar ou impedir o uso público das praias. Isso também é considerado um crime, né, mediante aí a lei de crimes ambientais. Por quê? Porque a praia é um recurso natural, mas ela também é de uso público. Então, na verdade, você está comprometendo o uso das demais pessoas, né? O direito de ir e vir e de consumo das demais pessoas. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, como eu falei para vocês, né? O que sobra do processo produtivo em muitas indústrias e fábricas que não são tratados e são despejados direto aí em recursos hídricos, né? Isso nós temos bastante pelo Brasil. Reclusão de 1 a 5 anos, tá? Tem alguns que não tem multa, né, professora? Sim. Tem alguns que você vai perceber aqui. Você tem a quantidade ali, né, expressada em números. Aqui você tem anos de reclusão, tempo de reclusão, ou você tem a opção dos anos de reclusão, ou multa, ou
tem crime que você vai ver que são os 2 anos de reclusão juntamente com multa, tá? Peraí, vamos ver aqui. Isso, nós acabamos aqui, vamos ao próximo. Artigo 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com a obtida. Então, o que que acontece? Tem muitas vezes, vocês lembrando aqui, fazendo uma retrospectiva, nós temos vários tipos de licenças, né? Lembra que eu falei para vocês? Então, o que que acontece? Às vezes, o empreendedor, né, ele consegue uma licença e depois ele abandona o processo, tá? E aí ele acha que aquela licença vai salvá-lo. Então, ele está ainda lá na licença de, por exemplo, ele ainda está lá conseguiu, né, a obtenção da licença de instalação, né, ou até mesmo licença prévia, e ele já está em operação e ele ainda não foi atrás das demais licenças, tá? Então, se caso vier a acontecer algum desastre ou algo ambientalmente comprometedor, ele vai também responder a essa falta de licenciamento, tá? Isso acontece. Também, é claro, você aí já deve ter percebido que para qualquer empreendimento ou até atividade comercial, seja de primeiro, de segundo ou terceiro setor no Brasil, você tem sim uma atividade burocrática a realizar, tá? Então você precisa de alvarás, licenças, fiscalização, tá? Regulares, né? Então não é assim que funciona, tá? Às vezes sofrer alguma denúncia, né? Algum processo de denúncia e aí o órgão fiscalizador bater lá e solicitar esse tipo de documentação, tá? A pena para isso, detenção de 6 meses a 1 ano, além da multa, tá? Artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimento ou obra sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. Lembra que eu falei para vocês a questão da ocupação irregular, né, de casas ou morros, né? Então, isso também é um problema, né? Porque aquela área ela nem sequer existe, né? Às vezes, né? Nem sequer existe, nem tem registrada na prefeitura, mas as pessoas vão se aglomerando e construindo estruturas irregulares, tá? Então ali também não tem área demarcada e também não tem a questão de recolhimento de impostos, tá? Então o que que acontece? Além disso, né, eles vão sofrer sanções e também tem o risco de desmoronamento, né? Muito grave, né? Porque você imagina em morros, não só em morros, mas muito perto de recursos hídricos, por exemplo, né? Em períodos de alto índice pluviométrico, né? Que tem um índice alto de chuvas, então você percebe que aquelas áreas elas ficam muito encharcadas, né? Correndo risco sim de desmatamento, desmoronamento, deslizamentos, né, de terras, então isso acontece, tá? Então aqui nós falamos o que a respeito, alguns exemplos da poluição, tá? Então só pra gente voltar aqui, poluição. O que que acontece? Professora, mas lá na minha apostila às vezes tem uma ou outra informação a mais. Tranquilo, mas esse aqui é um resuminho a respeito do quê? Dos crimes do capítulo exclusivo de poluição da Lei de Crimes Ambientais, ok? No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho mais dessa lei. Muito obrigada, bons estudos, até a próxima!